motivação, ao mesmo tempo que a gente tem alegria, desânimo, aprendizado, reflexão, felicidade. Existem várias palavras periféricas aqui que a gente não está lendo, que são tão importantes quanto, porque essa é a voz de cada um de vocês. Então, nós temos nesta sala diferentes níveis de energia e diferentes sentimentos. Dá para explorar? Dá para descobrir muita coisa interessante nesses 2 dias? É isso que a gente quer oferecer para vocês e trazer a complexidade, né, Jaque? Como é que a gente lida com isso? Se cada um se sente de um jeito, quais são os desafios? Bom, gente, eu queria até agradecer, mas eu confesso, vou pedir desculpas, que eu não guardei o nome de quem contribuiu falando... Laser. Né? Eu queria agradecer o Laser, porque o Laser já deu uma palhinha das coisas importantes que a gente vai falar agora. Né? E qual é o desafio da comunicação? Né? É lidar com essa diversidade, porque a diversidade ela pode ser de uma enorme riqueza, né? Se a gente suspende o julgamento. Né? Mas ela pode dar, né, numa quizumba danada. Ela pode nos afastar também, se a gente adota a postura do Chechel. O Chechel não entende nada, né, do que o Djavan quis transmitir. A gente não sabe, mas parece que ele também não vai perguntar, né, ao Djavan. E ele, então, coloca essa música no ápice do nonsense. Né? E aí o que acontece? Como é que o Djavan reage? Reativo, agressivo. O Djavan dá o troco também, né? Ele diz que o Chechel é um crítico ignorante. É isso que dá, né? Esses críticos ignorantes. E isso acontece beça, né? Isso acontece nas nossas relações, né? Que quando a gente se sente julgado, né, a gente manda a bola de volta. E isso, assim, nos afasta das pessoas. E qual seria... Julgar, todos nós julgamos. Isso é um fato. Né? Todos nós julgamos, por quê? Porque aprendemos nas nossas famílias, na nossa educação, a entender um mundo de um determinado jeito. Então, às vezes, a gente ouve falar assim, você é preconceituoso, parece que a pessoa é uma pessoa ruim. Não, ela não é uma pessoa ruim, ela aprendeu daquele jeito. Não quer dizer que ela não possa desaprender e reaprender. Quando ela se depara com contextos diferentes, quando ela escuta pessoas diferentes, quando ela convive, né, com pessoas em situações diferentes. Então, assim, esse vídeo nos pareceu primoroso, né, para expressar-se. E eu achei interessante, porque eu contei recentemente para uma pessoa sobre esse vídeo, mostrei esse vídeo para uma pessoa, e a pessoa falou assim, adorei a resposta do Djavan. E eu falei isso para um coach com quem nós estávamos trabalhando a questão das relações e da comunicação. Quando ele falou assim, adorei a resposta do Djavan, eu parei assim, por que adorou? E começamos uma conversa sobre isso. E eu não sei se vocês notaram, mas como eu estava aqui prestando atenção, muitos riram nesse momento, né? Se sentiram identificados com o Djavan e com o troquinho que ele deu. O problema é que a gente não caminha dessa maneira. Né? O diálogo, a aproximação, ela requer intenção. Né? E todo diálogo que envolve diferença, ele tem uma tensão. Então, a gente tem que estar disposto a navegar nessa tensão. Não existe conviver com as diferenças sem tensão. Né? Então, eu acho que isso é um ponto assim, muito importante. O que seria o antídoto para o julgamento? Alguém tem uma ideia? Já se falou aqui hoje. Gente, eu não sou tão hábil quanto a nossa MC, tá? De correr pelo palco. Então, vou andando devagarinho. Eu também não sou, já. Não é? Achei que você dá um show aqui. E aí, gente, qual seria o antídoto? Empatia. Hã? Ouvir, perguntar, conhecer os vieses e um muito importante, a curiosidade.
eu gostaria de saber quem inventou essa história que a curiosidade matou o gato. Eu adoraria saber. Aliás, saibam, se vocês forem pesquisar, o provérbio original não é esse, é outro, né? E eu fui pesquisar porque sou uma pessoa muito curiosa, mas eu não sou xereta não, tá, gente? Sou apenas curiosa. E a curiosidade, eu não acho que ela mata ninguém, não. Eu acho que ela amplia o nosso mundo, né? Então, sabe aquela historinha que falam muito? Ah, pensar fora da caixa? Que a gente fica entendendo como é que é isso, pensar fora da caixa? É facinho, gente. É só a gente olhar para o lado, para a caixa do outro. Que na caixa do outro tem tanta coisa que a gente sabe, que a gente não conhece, né? Agora, o que acontece com a diferença? Ou a gente se encanta, muitas vezes a gente se encanta, né? Porque aquilo é complementar, porque a gente se diverte, porque a gente se entusiasma, mas muitas vezes a diferença nos causa muito estranhamento, porque aquilo está muito longe do que nós conhecemos. E é nesses momentos que a gente põe o muro e diz, não, que cara maluco, que cara burro, como é que esse cara diz uma coisa dessa? Então, a gente coloca o chapéu de Chechel, me perdoe, Chechel, né? Então, isso é uma coisa interessante. Esse ele tem um nome diferente. Como é que é o nome dele? Vou aprender. Laser. O Laser falou sobre isso, né? O quanto, se a gente ativar a curiosidade, né, a gente consegue suspender, pelo menos que temporariamente, o nosso julgamento para entender quem é o outro. De onde ele fala? Por que ele tem aquelas ideias? Como é que ele chegou naquelas ideias? Então, Bia, quando você não entender nada do WhatsApp, pergunte. Eu sei. É só um exemplo. Entendi. É complicado isso, não, Jaque? E como é que anda isso das organizações, né? A gente está falando de comunicação, de troca, de diversidade, de escuta, de não entende. Na organização de vocês, como é que está essa comunicação? Esse fluxo vai bem? Não, ó, vamos ver aqui. Eu perguntei para vocês como é que andava a comunicação na organização de vocês. Pode colocar o Mentimeter 3, por favor? Porque isso tudo está acontecendo aqui, mas acontece diariamente, né? Então, aqui, ó, como está a qualidade da comunicação no seu ambiente de trabalho? Eu estou até feliz de estar vendo aqui, ó, bastante gente dos 5 para cima. Isso é raro, hein? Acho que vocês são bons RHs e bons comunicadores, porque hoje eu posso afirmar para vocês que 10 entre 10 empresas e 10 entre 10 pessoas estão vivendo desafios de comunicação. Não só porque é difícil para a gente se comunicar, mas porque a regra do jogo mudou. A forma como as coisas aconteciam mudaram. Quando a gente tinha uma gestão, e a gente ainda tem, né? Talvez seja o caso da Bia, não sei, Bia, uma gestão mais vertical, onde um manda, o outro obedece, não é isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou quando a gente tem uma liderança muito centralizada, a comunicação desse líder pode ser pobre, porque basta ele dar uma ordem e acabou. Quando é vertical, você precisa de poder. Quando é horizontal, é o que a gente está vendo. Eu espero que na próxima palestra aqui a gente vai ter, amanhã, né, as tendências, isso apareça como tendência, que a gente está se relacionando de uma forma mais horizontal. A demanda de comunicação aumenta, não aumenta? Porque eu tenho que contar para o outro. Eu tenho que explicar para ele. Eu tenho que envolvê-lo. Eu tenho que engajar. E a gente só faz isso por recurso de comunicação. Então, a comunicação que antes era vamos pensar, um capricho, um adendo, hoje é estratégica. E quem faz comunicação é gente. Por isso, RH e comunicação são cada vez mais estratégicos. Porque, na regra do manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gestão por semáforo, eu gosto muito dessa metáfora, do semáforo. Sabe como funciona? Você fica ali esperando. Não está vindo o carro, mas você está esperando. Porque alguém de algum lugar vai te dizer se é para ir ou é para ficar. Alguém vai te dar o comando, não é isso? Quantos de vocês tinham decisões para tomar e não tomaram porque estava esperando alguém dar o sinal verde? Então, a gestão por semáforo, ela é centralizada, não depende de mim, a responsabilidade é de quem decidiu e fica mais fácil.
Mas com essa prática mais inclusiva e a complexidade do mundo, a gente está precisando de gestão por rotatória. Sabe como é que é rotatória? Todo mundo entra, todo mundo tem que ter um acordo para você poder entrar e sair, mas você não depende da escolha do outro. Você é corresponsável pela decisão. Você segue o fluxo. Né? E com isso a gente precisa do quê? Mais autonomia, mais conhecimento, melhor comunicação, porque a gente precisa fazer um acordo de como aquilo funciona. Então, eu queria saber agora o próximo slide. Se a gente for trabalhar mais por rotatória, é claro que a gente vai precisar sempre do semáforo, tá, gente? E eu gosto muito do E. Não é semáforo ou rotatória, é semáforo e rotatória. Talvez a gente tenha semáforos de mais e rotatórias de menos nesse momento. Mas como cada um de nós tem que fazer essa transição, essa passagem, eu perguntei também como anda a qualidade da sua comunicação. Pode passar o próximo Menti, por favor? Isso. Olha aqui. Está todo mundo achando que se comunica bem, a média está boa aqui. Tem pessoas que sentem que têm dificuldade, e eu queria dizer que, realmente, daqui para cá, tem um caminho enorme, que é feito todo dia, a cada momento. Não é uma coisa que a gente estuda e aprende e pronto. Né? Eu estou há 40 anos estudando, trabalhando com comunicação, e nunca está pronto, gente. Não adianta fazer o curso, não adianta tirar o certificado, ajuda muito. Mas quantas vezes eu já disse, nunca mais eu vou interromper alguém. Agora, depois de fazer um retiro que eu fiz de 10 dias em silêncio, de Vipassana, eu saí e falei, agora estou pronta. Estou pronta, resolvi meu problema, estou ouvindo tudo. Uma semana depois, meu Deus do céu, eu já não estava ouvindo nada. Já não estava ouvindo direito, e é assim a cada momento. É assim a cada escolha. E vai depender se a gente está com dor no ciático ou não, se a gente está de bom humor ou não. Então, é um processo de desenvolvimento humano e contínuo, sem interrupção, né, Vivi? Sim, e olha, a gente tem um cronômetro que está só de olho para a gente aqui, e eu digo para vocês que esse cronômetro que eu me referi já pela segunda vez tem muito a ver com o tempo também que a gente tem disponível para fazer as comunicações acontecerem. Muitas vezes a nossa intenção é maravilhosa, de fazer uma comunicação com uma escuta incrível, mas no dia a dia as demandas são intensas, são imensas, tomam a nossa agenda, e a gente tem que plugar de uma reunião para outra, atender desde as pessoas da fábrica ao escritório, e isso tem um impacto, sim, na forma como a gente também se expressa. Então, a pressa é inimiga da comunicação, como eu mencionei, quando dei o espaço também para a Bia poder falar, como a Jaque pediu, e acho que é importante fazer essa conexão, não só com essa questão da pressa, mas como, às vezes, a gente, no papel, a gente acha que vai dar tudo certo. A gente acha que tudo vai funcionar. E, na realidade, as coisas saem diferente. Eu diria que bom e que desafio. Por que que bom? Pode ser que eu encontre novos caminhos. Pode ser que eu me encontre mais com a outra pessoa porque eu não estou com pressa. Porque eu não estou preocupada em já plugar na próxima reunião. E aí eu vou fazer uma metáfora. A gente tem várias metáforas na nossa bagagem. E vou trazer mais uma metáfora para vocês, que é como é que a gente faz uma viagem. Quem veio ao Rio de Janeiro, como eu vim, como a Vânia veio, ou quem é daqui do Rio de Janeiro, vai para uma viagem para um outro lugar. Como é que você vai para essa viagem? Você faz um roteiro bem justinho, aquele bem apertadinho, assim, ó. Eu vou de manhã ver o Cristo Redentor, aí depois eu vou lá para o Pão de Açúcar, e ainda vou dar uma passadinha na Barra. E aí, no roteiro, faz super sentido. E, na realidade, eu esqueci que tem trânsito, que tem um monte de intercorrências, que, de repente, eu subo no Cristo e está uma neblina, não vejo nada lá de cima. E eu queria tanto uma foto bem instagramável para colocar lá e, nossa, todo mundo viu que eu fui lá para o Cristo. Então, é claro que não é sobre juízo de valor, não estou aqui, viu, Jaque, para avaliar, julgar ninguém sobre a forma de viajar, mas como é importante a gente entender que o roteiro nem sempre vai ser como a realidade. Aliás, dificilmente vai ser como a realidade. Isso tem a ver com as nossas agendas, tem a ver com os nossos processos de RH, tem a ver com o nosso contato com as pessoas, tem a ver com a comunicação. Idealmente, eu queria ter escutado mais e melhor, mas na correria, no dia a dia, com o cronômetro me olhando, talvez eu não consiga fazer isso tão bem quanto eu gostaria. Então, existe um pressuposto
na ergologia. Ergologia é uma área que estuda relações de trabalho, e eu estudei a ergologia no meu pós-doc, para a gente entender de fato essa distância entre o que é prescrito e o que é realizado, o que é roteiro de viagem e o que é a viagem em si. Então, eu convido vocês a aproveitarem dessa nossa máquina e levarem como um dos recados dessa metáfora em especial agora, como é que vocês podem usar essa viagem da comunicação de uma forma mais real? Como é que vocês podem fazer talvez um roteiro mais próximo também da realidade? E aí, aproveitando também o congresso, que tal a gente pensar como é que eu posso aproveitar esse congresso mais como viajante? Talvez o roteiro, a programação está aí, está bem feita, tem todo o cuidado da curadoria da organização, mas como é que você faz a sua jornada nesse congresso? Como é que você tem encontros com você mesma, com você mesmo, com as outras pessoas também? Como é que você abre espaço para esses diálogos acontecerem